Deixa eu lhe fazer uma pergunta, então, sobre o comportamento. Na sua cadeira aí sentou-se, no começo dessa nova temporada do Direto ao Ponto, o Gilberto Kassab, que conhece a cidade e venceu 2 eleições aqui. Ele disse que a cidade, o eleitor da cidade de São Paulo é diferente do eleitor do interior de São Paulo. Tanto que o governador do estado às vezes perde a eleição em São Paulo, mas ganha no interior. Aconteceu com o PSTB, o Tarcísio teve uma votação expressiva no interior, o próprio presidente Bolsonaro teve uma votação expressiva no interior de São Paulo. A capital tem um perfil diferente, muito mais conectada até com essas pautas, digamos, mais levantadas pela centro-esquerda, a esquerda e até a extrema-esquerda. No caso de Guilherme Boulos, quem seria o candidato, então, para, digamos, falar com esse novo público? E levando-se em conta que essa questão comportamental no eleitor brasileiro, ela é cara, embora você tenha uma juventude que não queira pensar sobre o assunto, mas é um assunto caro, o senhor acha que dá para levar isso para a eleição? Eu acho que o mais... Dá para mudar essa opinião desse eleitor mais à esquerda que tem na capital? Não, eu não acho. Eu acho que o eleitor da capital, o grande eleitorado, de fato, você tem mais pessoas à esquerda na capital do que você tem no interior. Isso é um fato incontestável. Agora, a maior parte dos eleitores da capital não é de esquerda, assim como não é de direita. A maior parte dos eleitores da capital querem saber sobre os problemas da capital. Querem saber sobre, principalmente na minha avaliação e a minha principal bandeira, o problema da segurança pública que atinge da esquerda à direita. Então eu não acho que eu preciso mudar de posicionamento ou sinalizar para a esquerda ou para a centro-esquerda ou para a extrema-esquerda de alguma maneira para vencer a eleição, mesmo porque se eu precisasse fazer isso, eu prefiro perder a eleição, porque eu estou na política para fazer o que eu acredito. No momento que eu não puder mais fazer o que eu acredito, eu caio fora. Vou para iniciativa privada, vou dar aula, vou comentar, vou ganhar dinheiro, eu caio fora, posso, enfim... sair do país não sairia, porque realmente tenho 2 irmãs que já saíram, tenho 3, 2 eu já perdi. O Brasil já conseguiu me tirar 2 irmãs, tem uma terceira que ainda está aqui, mas eu pessoalmente não sairia daqui, mesmo fora da política. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: as pessoas estão preocupadas se quando ela chegar na UBS vai ter um médico para atender. Quando ela chegar na UPA, vai ter alguém para fazer uma microintervenção e resolver o problema dela. Se as pessoas estão preocupadas, se de fato vai ter um agente comunitário de saúde que vai estar lá para ajudar com os 2 principais problemas de saúde que a gente tem na cidade de São Paulo, que é diabetes e pressão alta. Se vai ter um sujeito de fato lá para ajudar, se o agente comunitário de saúde vai ser valorizado, vai receber mais e vai estar bem estruturado no bairro para de fato atender a saúde da população. Ou mais do que isso, se a gente vai ter uma presença de uma polícia comunitária, e veja, a gente já tem um convênio com o governo japonês, com o modelo de polícia japonesa, que para mim é o mais bem sucedido do mundo, que é a Koban, que é a polícia comunitária, a polícia de bairro, né? A gente tem um convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em que as autoridades japonesas elas estão à nossa disposição para treinar as nossas polícias, para as nossas polícias atuarem nos bairros de maneira preventiva. E uma das minhas propostas é justamente retornar com a ROMU, com a Ronda Ostensiva Municipal, né? Das guardas municipais, para fazer a vigilância de bairro, para a gente parar de viver nessa situação de insegurança que a gente vive hoje. Então, finalizando, eu não acredito que seja um posicionamento identitário que vá vencer ou que vá perder a eleição na cidade de São Paulo. Eu acredito que os problemas da cidade em si vão ser mais centrais na eleição do que as questões identitárias. Agora, se houver um debate identitário, eu estou absolutamente tranquilo para fazê-lo também no posicionamento de direita que eu tenho. O caso, por exemplo, perdão, Capês, claro. Só o caso desse policial morto numa emboscada lá no Guarujá, a gente viu uma posição do governador Tarcísio se solidarizando com a esposa e com a família, né? Porque ele tinha um filhinho também, um bebezinho. A gente não viu essa manifestação do governo federal. Só depois que houve essa contraofensiva da polícia para encontrar os suspeitos do crime, para tentar resolver o problema de um crime que matou um agente da lei, um policial é um agente da lei, as pessoas podem achar que não, mas sim um agente da lei, tal como o ministro do Supremo, né? Todos estão trabalhando para o Estado. Aí que houve uma manifestação do ministro da Justiça falando, quem sabe, preciso saber se não foi desproporcional, enfim, a perda do policial é uma preocupação, mas não houve esse tipo de solidariedade à família de um policial que trabalhava para o Estado, a serviço do Estado e a serviço da lei. E que se cometer um excesso é muito mais fácil de punir, porque ele trabalha no lugar, tem endereço conhecido e tem uma corporação sobre... Eu não tenho isso no crime. De que lado o senhor acha que a população ficaria se esse debate for colocado numa eleição? E isso tem capacidade de mudar voto? Eu acho que tem capacidade de mudar voto e a população está do lado do policial. E eu te digo também, uma das minhas propostas é uma coisa que é muito discutida, é a insegurança que o policial tem na hora de agir, né? Muitas vezes ele passa a vida respondendo processo no exercício da profissão porque matou um sujeito que teve troca de tiro. Sim. E numa troca de tiro o policial mata.
né? E é melhor que o policial mate do que o policial morra, porque ele está no exercício da sua função, sendo alvejado e está se defendendo, né? E nesse caso foi um sniper. Nesse caso, o sujeito que pegou, né, que deu início a toda a Operação Litoral, foi um sniper que matou um policial, matou e atirou para matar. Porque teve gente que questionou ainda. Ah, mas atirou, mas a gente não sabe bem qual foi a intenção do sujeito. Ah, pelo amor de Deus, o sujeito atira no seu peito. A uma distância de quê? 30, 50 metros. Né? E não atirou para matar? E a reação, e veja só, o ministro da Justiça, como ele é hipócrita. Primeiro ele diz que é desproporcional. Depois ele diz, não, a gente precisa apurar direito para ver se foi desproporcional mesmo. Mas antes ele já afirma categoricamente que foi desproporcional, antes de ter acesso aos fatos. Mas peraí, o ministro quer que seja desproporcional porque ele quer estar contra a polícia. Porque ideologicamente ele tem aquela lógica, aquela filosofia que a gente já viu na Márcia Tiburi, por exemplo, que ela diz, olha, eu vejo uma lógica do asfalto, né? O sujeito vive numa sociedade capitalista, ele vê as coisas sendo ostentadas, ele tem propaganda em massa na cabeça dele, ele fica com vontade de consumir, não consegue porque o sistema oprime, ele vai lá e assalta. Eu vejo uma lógica no assalto. O que diz a Márcia Tiburi é uma filosofia de criminalizar a vítima, né? Que no caso é o policial, né? E de vitimizar o criminoso, né, que no caso é o crime organizado. Como que a reação não foi proporcional? Mataram um policial. Né? E aí, quando foram atrás da organização criminosa que matou o policial, reagiram a tiros. E aí os policiais atiraram e mataram, e tinha que matar mesmo. O sujeito, mais uma vez, né, reforçando, o sujeito quis ser criminoso, quis atirar contra o policial, quis matar o policial. A partir do momento que você aponta uma arma para uma pessoa, meu amigo, você está colocando a sua vida à disposição. Então, eu não tenho a menor dúvida. E veja, para além disso, eu digo o ministro Silvio Almeida também. Veio Maduro pro Brasil, sujeito que tortura, mata, manda bater em opositor político, que caça direitos de opositor político, não de um, de todos os opositores políticos, que é denunciado por presidentes de esquerda, como o Boric no Chile. Né? Ou seja, a própria esquerda civilizada, a esquerda que sabe diferenciar o que é ditadura de democracia, condena a ditadura de Nicolás Maduro. O ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos ficou caladinho quando Maduro estava aqui no Brasil. Agora ele se pronunciou sobre o excesso policial. E rendeu honras de chefe de Estado, foi isso? Né? Não, pelo amor de Deus. Seria porque ele está com o cargo ameaçado diante dessa reforma ministerial aí? Não, ele pode falar contra o presidente. Ele não pode falar contra o presidente, mais do que isso. Ele é um sujeito que está a favor de um projeto de poder. Então, independentemente do que aconteça, do quanto que ele precisa ser o hipócrita e por aí vai, mais uma vez eu digo, não é sobre, né, entra naquela discussão sobre o politicamente correto e o cancelamento, né? Não é sobre o que aconteceu, uma pessoa matou a outra, né? Não, é um criminoso que matou um policial. Opa! Então, peraí, então a esquerda já, na hora, já pensa, na hora, o criminoso a gente precisa ver, os direitos humanos e tal. O policial não, a polícia é fascista, a polícia mata, a polícia merece morrer. Então, essa é a mentalidade extremista, né, desse tipo de gente que aceita Nicolás Maduro, mas não aceita a rota indo fazer operação para matar criminoso que assassinou policial. Ou vamos aproveitar politicamente, ideologicamente, que a polícia é de um governo de oposição a nós, que nos derrotou na eleição, mentalidade do governo federal. E por essa razão, vamos fazer uma crítica, não vamos consultar laudo de exame microscópico, balística, trajetória dos ferimentos, as câmeras que podem ter, que os policiais têm na sua farda, que podem registrar o que aconteceu. Não, o que interessa é fazer a crítica ideológica. E aí que é uma vergonha uma manifestação como essa. Agora, eu queria